Em primeiro lugar, eu agradeço ao honroso convite que me foi feito para ministrar esta palestra, ao tempo em que saúdo todos os participantes e os organizadores de tão importante evento. Eu sou Maria Zuila Lima Dutra, cabocla da Amazônia, nascida na beira do rio. A situação de pobreza da minha família me levou ao trabalho infantil nos primórdios da minha existência, o que me impediu de viver a infância e a adolescência. Foi com muito sacrifício e carregando marcas que o tempo não apaga, que eu consegui romper a barreira da pobreza para galgar uma carreira profissional e ser hoje desembargadora do trabalho do TRT da 8ª Região, mestre e especialista em direitos fundamentais e das relações sociais, e gestora nacional e coordenadora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho. Fiz o mestrado com a intenção de aprofundar os conhecimentos para melhor entender o porquê de tantas crianças serem privadas de viver a sua infância. O resultado dessa pesquisa foi publicado em livro pela editora LTR com o título Meninas Domésticas, Infâncias Destruídas, Legislação e Realidade Social. Além de diversos artigos em livro de coautoria, como nestes dois aqui, e em várias revistas nacionais. O que descobri nesse tempo me levou a ingressar na luta para que todas as crianças e adolescentes vivam plenamente essa fase da vida, tão necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades e ao crescimento emocional. Fiquei convencida de que nessa luta não pode haver trégua, pois o mundo ainda convive com 152 milhões de trabalhadores infantis, segundo relatório publicado pela OIT em 11 de outubro de 2017. No Brasil, são 2.551.000 crianças e adolescentes que deveriam estar sendo protegidas, mas que estão sendo exploradas no trabalho precoce, comprometendo seu futuro e o futuro do país. Essa estatística inclui 190 mil crianças e adolescentes de 5 a 13 anos. Que realidade cruel! Que vergonha para a nossa sociedade! É importante ainda registrar que esses números não incluem a exploração sexual de crianças e adolescentes como trabalho, sendo que o item B do artigo 3º da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho classifica esse tipo de abuso como uma das piores formas de trabalho infantil. No mesmo sentido é a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança de 1989, que é o instrumento normativo internacional de direitos humanos mais aceito na história da humanidade. Foi ratificada por 196 dos 197 países que são membros da ONU. Somente os Estados Unidos não ratificaram essa convenção. Na região do Marajó, no estado do Pará, crianças e adolescentes usam canoas para se aproximarem das balsas que fazem o transporte de cargas entre Belém e Manaus. Eles entram nas embarcações para vender açaí, farinha, palmito e outros produtos da região. Em muitos casos, acabam sendo explorados sexualmente em troca de dinheiro, comida e até combustível. Dom Ascona, que é bispo emérito da região e grande defensor dos direitos humanos, reconhecido internacionalmente, declarou certa vez: já vi uma mãe que levava uma menina de 10 anos para uma dessas balsas. Depois, apareceu um homem com R$ 2,40 e um pequeno balde com víscera de porco ou de boi. Isso é o que vale uma menina em algumas regiões
do Marajó. A Constituição brasileira é muito clara. Menores de 16 anos são proibidos de trabalhar, exceto como aprendizes e somente a partir dos 14 anos. Na verdade, os números do trabalho infantil no Brasil expressam problemas graves que desafiam as afirmações de cidadania e de dignidade solenemente inscritos em nossa Constituição. Trata-se de um problema tão arraigado na cultura do povo brasileiro que se formaram mitos que persistem como verdades absolutas, como, por exemplo, é melhor trabalhar do que roubar, ou é melhor trabalhar do que ficar na rua, ou o trabalho enobrece e dignifica, ou trabalhar não mata ninguém, e tantos outros mitos que são conhecidos por todos nós. É preciso dizer alto e bom som que o trabalho infantil não pode ser visto como uma resposta aos problemas sociais. Ao trabalhar, a criança fica desprotegida e exposta a uma série de riscos, inclusive o de se envolver com atividades ilícitas. Esses mitos precisam ser combatidos com muita determinação, pois o Estado tem a obrigação de garantir que atividades criminosas e perigosas não sejam as únicas opções ao não trabalho, considerando que o trabalho precoce destrói sonhos e a esperança de um futuro digno. Trabalhar não é a alternativa para evitar o vício e os maus comportamentos, pois não é admissível combater um mal com outro mal. Uma pesquisa desenvolvida em conjunto pela Organização Internacional do Trabalho e a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, PNAD, assegura que, quanto mais prematura a inserção no mercado de trabalho, menor é a renda da pessoa na vida adulta. Quem começa a trabalhar, por exemplo, antes dos 14 anos, tem baixa probabilidade de obter salários acima de R$1.000 mensais ao longo da vida. E para os que começam a trabalhar antes dos 9 anos, é muito remota a chance de alcançar salários mensais superiores a R$500. De acordo com o Ministério da Saúde, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, no período de 2014 a 2016, morreram 6.879 trabalhadores infantis de 5 a 17 anos, vítimas de acidentes de trabalho, sem contar com os milhares que ficaram mutilados. Criança e adolescente se acidenta 3 vezes mais do que os adultos. Por isso, os que ainda defendem esses mitos, apesar da evolução dos direitos humanos na modernidade, deixam muito claro que não conseguem ver o trabalho infantil como um problema. Outros até conseguem ter essa visão, mas acham que não tem nada a ver com isso. Quando eu defendi a minha dissertação de mestrado perante a Universidade Federal do Pará, com o tema Trabalho Infantil, uma das perguntas que eu tentei responder foi neste sentido: trabalho infantil é um problema meu? O artigo 227 da Constituição Federal de 1988 já seria suficiente para responder tal questionamento quando prescreve. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Por esse dispositivo constitucional, compete à família cuidar das pessoas que colocam no mundo, sendo que a perversa desigualdade social impede que muitas famílias cuidem dos seus filhos
como deveriam e como gostariam. O Estado também tem o dever de promover políticas públicas que disponibilizem escolas de qualidade e em tempo integral, de forma a promover a educação e atividade de integração social com outras crianças, pois o ato de brincar tem fundamental relevância no desenvolvimento emocional e na descoberta de habilidades que lhe permitem o direito sagrado de sonhar. Mas o dever de proteção não é somente da família e do Estado, é também da sociedade. Portanto, o trabalho infantil é um problema meu, é um problema seu, é um problema de todos nós. Essa responsabilidade pesa em nossos ombros se quisermos deixar uma sociedade melhor do que encontramos. Não podemos esquecer que a prática do trabalho infantil não é um fenômeno recente. Ele é histórico e tem suas raízes na época do descobrimento do Brasil, pois os navios que aportaram nos portos brasileiros vinham carregados de crianças trabalhadoras. Algumas formas de trabalho infantil, antes defensáveis ou simplesmente aceitáveis como o trabalho infantil doméstico, hoje são intoleráveis, devido ao conhecimento gerado sobre os danos físicos e mentais que causam às crianças. Estudos feitos pelo FNPET, em parceria com o Peteca, indicam que o trabalho infantil doméstico atinge em cheio as meninas, são 94,2%. Majoritariamente as pardas e negras, 73,4%. As quais ordinariamente provêm de famílias de baixa renda. Isso é um retrato cruel da discriminação social contra crianças pobres do sexo feminino, pardas e negras. Neste sentido, o Decreto 6.481, de 12 de junho de 2008, proíbe no Brasil o trabalho doméstico para quem tem menos de 18 anos de idade. Por ser desenvolvido dentro de casa, o trabalho doméstico de meninas é difícil de ser fiscalizado e, por conseguinte, erradicado. Eu considero que esta é uma das piores formas de trabalho infantil e de escravidão da modernidade. Muitas pessoas que exploram a mão de obra infantil dentro de suas casas proclamam estar ajudando uma família de baixa renda, oferecendo alternativa para combater a pobreza. Em pesquisa de campo que realizei com 20 meninas de Belém, na faixa etária de 12 a 17 anos, constatei que todas estavam sendo vítimas de explorações, de humilhações e de violações de todos os direitos que compõem o conceito de cidadania. É preciso que se diga que a miséria é uma violência contra a qual devemos lutar. Neste sentido, não é o pobre que deve ter vergonha da condição de pobre, mas quem, vivendo bem fácil, nada faz para mudar a realidade que causa a pobreza. Na verdade, o trabalho de meninos e meninas está presente em todos os estados brasileiros, retirando-lhes a possibilidade de exercer suas atividades prioritárias, que são brincar e estudar. Convém ressaltar, dentro desse enfoque, a ratificação das Convenções 138 sobre a idade mínima para admissão ao emprego e 182 sobre as piores formas de trabalho infantil, ambas da Organização Internacional do Trabalho, que representam grandes avanços à efetiva erradicação do trabalho infantil. Mas, para que as leis, normas, acordos e compromissos tenham maior eficácia, é necessário que penetre na consciência de todos os brasileiros, que sejam compreendidos por todos indistintamente, ao lado da implementação de reformas estruturais que tornem dispensável o trabalho infantil em todas as suas modalidades. Como
como enfrentar essa inquietante situação à luz dos normativos legais existentes? O que dizem os pensadores que abordam os direitos humanos? Qual a dimensão humana do direito do trabalho? Quais são os direitos humanos a serem protegidos por todos, sociedade e Estado? Precisamos considerar que o importante não é conhecer quantos e quais são esses direitos, qual é o seu fundamento ou natureza, se são direitos absolutos ou relativos, naturais ou históricos, mas sim qual é o modo mais seguro de garanti-los, para impedir que, apesar das solenes declarações em diversas leis nacionais e internacionais, eles sejam continuamente violados. Foi com este propósito que, em 20 de novembro de 1959, foi aprovada por unanimidade na Assembleia Geral das Nações Unidas a Declaração dos Direitos da Criança, que enumera os direitos e as liberdades a que, segundo o consenso da comunidade internacional, faz jus toda e qualquer criança. Em seu preâmbulo, a nova declaração diz expressamente que a criança, em decorrência de sua imaturidade física e mental, requer proteção e cuidados especiais, quer antes ou depois do nascimento. E prossegue afirmando: a criança, a humanidade, deve prestar o melhor dos seus esforços. O trabalho infantil, que envolve situações de risco e exploração, é uma traição a todos os direitos da criança como ser humano e uma ofensa à nossa civilização. Para o educador Paulo Freire, o neoliberalismo procura naturalizar a desigualdade, quando muitos dizem: é isso mesmo, nada se pode fazer, é melhor trabalhar do que passar fome. A desigualdade, diz Paulo Freire, não é natural. As coisas não são assim porque tem que ser assim. Neste sentido, nós podemos dizer que as crianças e adolescentes que estão sendo explorados no trabalho precoce, no Pará e em todo o Brasil, não estão vivendo essa realidade porque tem que ser assim. Elas estão nesta situação porque temos um sistema que permite com que isto aconteça. Existe um sistema que não pune o infrator. Existe um sistema que concebe esse tipo de exploração como um ato de solidariedade. Existe um sistema que ignora os direitos fundamentais. Existe um sistema que ignora a dignidade humana. Diante dessas inquietações, busquei uma resposta plausível para saber qual o motivo que leva os pais a estimular o trabalho de seus filhos em idade proibida. Será falta de responsabilidade, falta de amor, desespero, ignorância? Hannah Arendt, em sua clássica obra A Condição Humana, nos trouxe algumas respostas, dizendo que, à exceção da tortura, nenhuma outra violência exercida pelo homem pode se igualar à força natural com que as necessidades da vida compelem o homem. Esse fato justifica o registro histórico de que, na antiguidade ocidental, a tortura só podia ser aplicada aos escravos, porque, sendo eles conhecedores da dor da necessidade, somente eles teriam condições de suportar a tortura e continuar vivos. Libertar-se da miséria é algo inerente a todos os homens e mulheres. E mais ainda, libertar os filhos da indigência é uma das maiores provas de amor que pai e mãe podem dar aos seus filhos, ainda que este gesto represente uma dolorosa separação, como no caso do trabalho infantil doméstico na casa de terceiros, pois essa dor é ainda menor do que não possuir o mínimo necessário à subsistência. Portanto, é a dor da pobreza extrema, é a dor da fome, é a dor da miséria que leva pais a estimular o trabalho precoce dos seus filhos.
A exemplo do que ocorreu com a menina Marielma, de 11 anos de idade, cuja história foi amplamente divulgada na imprensa nacional e internacional. Na busca de oferecer uma vida melhor para a menina, os seus pais a entregaram para um casal de Belém, na condição de babá, mediante a promessa de uma cesta básica para a família e escola para sua filha. Depois de apenas 7 meses, Marielma morreu vítima dos maus tratos praticados pelos seus patrões. Os postulados da Revolução Francesa de 1789 apresentam-se cada vez mais necessários para a humanização do planeta. Não só as liberdades individuais e a igualdade, mas também a fraternidade expressa na solidariedade, que na visão de Habermas exige a inclusão de todos os cidadãos na base da igualdade de direitos. Esse autor formula uma pergunta que ele mesmo considerou embaraçosa. Ele pergunta: quem deve pagar o preço dos destinos humanos marginalizados e destruídos? Diante dos números do trabalho infantil e do que encontramos em nossa pesquisa, perguntamos: quem deve pagar o preço dos destinos de crianças e adolescentes que vêm sendo marginalizados e destruídos no trabalho precoce, no Pará e em todos os estados brasileiros? O Estado e o povo brasileiro devem responder conscientemente a essa pergunta, de modo a encontrar alternativas capazes de promover a igualdade de todos, possibilitando vida plena a essas criaturas que sequer percebem que suas infâncias estão sendo destruídas de forma irremediável. É incontestável que a sociedade brasileira está diante de um problema sério, de extrema gravidade, representado pela exploração de crianças e adolescentes no trabalho, diante da comprovação de que crianças e adolescentes estão lutando para sobreviver numa fase da vida em que deveriam apenas viver. Crianças e adolescentes estão aprendendo a cartilha da exploração e da humilhação, quando deveriam conhecer somente os caminhos verdadeiros de libertação dentro da escola e no ambiente familiar. Crianças e adolescentes estão perdendo a vida para os vícios, o crime e as drogas, quando deveriam ser protegidos por todos. E será possível mudar esse quadro? Para quem assume postura humanística, existe a crença de que sempre é possível mudar a ordem das coisas e que, diante da impunidade, da injustiça e da barbárie, nós devemos assumir o papel de sujeitos da história, transformando em atos a nossa indignação, de modo a fazer com que os direitos humanos sejam respeitados. Acredito que alguns de vocês gostariam de perguntar: e o que você está fazendo na luta contra o trabalho infantil? Eu respondo a vocês: integrar as comissões nacional e regional de combate ao trabalho infantil e de estímulo à aprendizagem da justiça do trabalho foi decisivo para a promoção de ações concretas que contribuem para a conscientização da sociedade sobre os prejuízos causados pelo trabalho infantil e também ajudam no desenvolvimento de crianças e adolescentes como agentes de transformação de sua própria realidade. Ao lado dos meus queridos amigos, a juíza do trabalho, doutora Vanilza de Souza Malché, e dos servidores Ednei Martins e Rosineide Marques, a nossa comissão conta com o apoio incondicional de centenas de voluntários que nos ajudam no desenvolvimento dos projetos que idealizamos. Nós começamos a nossa atuação com uma ampla campanha de conscientização nos estádios, nas praças, nos transportes coletivos, nas praias, nas universidades e na primeira marcha de Belém contra o trabalho infantil, que reuniu cerca de 30 mil pessoas, além de outras atividades. Depois promovemos uma pesquisa para conhecer
a realidade do trabalho infantil do Estado do Pará, no qual ouvimos 216.518 alunos de escolas públicas de 7 a 16 anos, envolvendo 33 municípios. O objetivo dessa pesquisa foi nortear as nossas ações concretas, conhecer para agir. Um dos índices apurados foi o de que 25,5% dos alunos de escolas públicas são trabalhadores infantis. Por isso, concentramos as nossas ações nas escolas públicas municipais e estaduais do Estado do Pará, por meio do projeto Padrinho Cidadão, que já recebeu 3 prêmios de direitos humanos em todo o Brasil. Com este projeto, nós preparamos os padrinhos cidadãos, que são os voluntários, para que visitem escolas públicas, com ou sem a nossa presença, para identificar alunos que estão envolvidos no trabalho infantil ou em outra situação grave de vulnerabilidade social. Os destinatários do nosso projeto são os alunos de escolas públicas, estaduais e municipais do Estado do Pará. O padrinho assume esse grupo de alunos e com eles reúne semanalmente na escola, em igreja, em centro comunitário, espaços cedidos por diversos órgãos, na própria casa, na praça, enfim. E assim vamos preparando essas pessoas para que exercitem o direito de sonhar e de lutar pela realização do seu sonho. E para os que trabalham, preparamos para ingressarem no programa de aprendizagem. No grupo de WhatsApp, nós passamos informações de planos de ações, trocamos experiências dos padrinhos, postamos os depoimentos dos afiliados que mostram a importância do nosso projeto na vida de cada um. Nós promovemos encontro com padrinhos para a troca de experiências. Na verdade, a cada dia nós vivemos indescritíveis emoções. E quem pode ser um padrinho cidadão? Pessoas de bom coração e espírito de voluntariado, que tenha disposição para o exercício da cidadania, da solidariedade e do amor ao próximo. Só isso. Aqui algumas imagens dos padrinhos cidadãos em ação, das visitas às escolas para conhecimento dessa realidade, né? Essa foto aqui, ela é emblemática para nós, é num bairro da Zona Vermelha de Belém, uma escola extremamente pobre, uma turma de 35 alunos. Eu perguntei a certa altura quem dessa turma trabalha. Todos os que estão com os braços levantados são trabalhadores infantis, 40% da turma. O que comprova a realidade da pesquisa que nós fizemos nas escolas públicas, né? Aqui, algumas fotos das reuniões dos padrinhos com os afiliados, em diversos espaços, né? E de encontro de afiliados com padrinho, este foi um encontro que reuniu 1000 afiliados, né? E este que está falando para o grupo é um afiliado nosso que trabalha no nosso tribunal como aprendiz. Bom, criamos também o projeto Elo da Solidariedade em prol da adolescência, que desenvolvemos dentro das empresas e instituições parceiras com a participação de padrinhos e afiliados e que muito contribuiu para a formação dos participantes e, sobretudo, para a abertura de vaga de aprendizagem para os integrantes do nosso projeto. Também temos algumas imagens desses eventos, né? O resultado obtido com esses 2 projetos até agora é o seguinte: mais de 100 padrinhos voluntários, mais de 100 parceiros, mais de 3.000 afiliados alunos de escolas públicas, mais de 15.000 alunos atingidos com palestras, seminários e pequenos cursos, mais de 200 adolescentes inseridos em cursos preparatórios à aprendizagem com bolsas integrais, mais de 400 adolescentes inseridos em cursos profissionalizantes e mais de 800 adolescentes inseridos na aprendizagem, muitos deles retirados do trabalho infantil, incluindo 5 que estão como aprendizes no tribunal em que trabalham.
Desde 2015, nós temos relevantes parcerias também com a Arquidiocese de Belém e a diretoria do Círio de Nazaré, que é a maior festa religiosa do mundo, que nos permite promover a ampla campanha de esclarecimentos, considerando que apenas uma das 13 romarias reúne em torno de 2 milhões de pessoas. Cada ano, nós escolhemos um tema a ser trabalhado. Neste ano de 2018, foi o protagonismo de crianças e adolescentes como agentes de transformação de sua própria realidade. Outro grande projeto começou em fevereiro deste ano e vai até 23 de fevereiro de 2019, é o projeto No Ninho da Coruja, a criança e o adolescente têm o direito de sonhar. Desenvolvida em parceria com a Escola de Samba da Matinha, localizada no bairro carente de Belém e que registra elevado índice de trabalho infantil e de violência. Por meio desse projeto, estamos promovendo semanalmente cursos de formação para os afilhados, os seus pais e outras pessoas da comunidade. Curso de tamborim, panificação, boneca de pano, turbantes, danças, karatê, enfim, como uma forma de envolver toda a comunidade para retirar o bairro da Matinha da Zona Vermelha de Belém. A conclusão desse projeto será com o desfile da Escola de Samba no Carnaval de 2019, cujo tema será o trabalho infantil. De acordo com pesquisa que nós fizemos, é a primeira vez no Brasil que uma escola de samba do primeiro grupo retrata o trabalho infantil. Vai ser lindo. Já temos confirmação da presença de pessoas de diversos estados do Brasil. E vocês também estão convidados a participar conosco. Estas são algumas ações, pois o tempo não me permite descrever tudo o que estamos fazendo. É a nossa pequena contribuição exercida diuturnamente, com muito amor e trabalho totalmente voluntário de cada um dos envolvidos. Sabemos que tudo o que fazemos é pouco diante do universo das necessidades que envolve a luta contra o trabalho infantil. Mas nós vamos fazendo a nossa parte, conscientes de que o nosso trabalho não passa de uma pequena gota no oceano, mas como nos disse Madre Teresa de Calcutá, sem essa gota, o oceano seria menor. E aí vem a pergunta, e eu posso fazer alguma coisa? É a pergunta que cada um deve fazer para si mesmo. A resposta que eu dou para mim é que, apesar da gravidade do problema, nós devemos manter a crença de que temos capacidade para mudar esse quadro, desde que nos mobilizemos neste sentido e que cada um de nós assuma de uma vez por todas que o trabalho infantil é um problema meu, é um problema seu, é um problema nosso, pois nenhuma mudança ocorrerá se ficarmos indiferentes. E nós não podemos jamais perder de vista que a infância é breve, é muito breve e não pode esperar. Muito obrigada.